Você está ouvindo Política Sem Rodeios. Bom dia a todos, amigos ouvintes do programa Política Sem Rodeios. O inverno é quente no Rio de Janeiro, né, Sérgio? O seguinte... Caldoso. Na realidade, eu estou muito feliz com essa nova fase do programa Política Sem Rodeios, que é justamente essa fase que a gente está vivendo agora. De fato, nos últimos dias eu estive fora do Rio de Janeiro, né, fora do país, inclusive, e sei que o programa foi muito bem comandado aqui pelo Sérgio Gabriel, nosso produtor, pelo Chiquinho. Por nós. E fico muito contente do programa estar atingindo assim, o ápice da maturidade. A gente está entrando numa fase nova no programa e, de fato, consolidando certos aspectos, certos quadros e certos colunistas, certos participantes, como os que estão aqui presentes hoje conosco. Às quartas-feiras, como hoje, um tema que me alegra muito e tem me deixado muito feliz, até nessa semana aí que fiquei fora, com a quantidade de mensagens hoje, por exemplo, vindo para aqui para os estúdios da Rede Bandeirantes, recebi algumas mensagens questionando se hoje falaríamos sobre alienação parental. E aí, quando falamos de alienação parental, a gente tem que falar de família, de redução da maioridade, outros aspectos aí que envolvem as crianças e adolescentes, que envolvem o convívio social, enfim. São aspectos que perpassam a questão propriamente dita da alienação parental, que é um tema muito instigante e que o Política Sem Rodeios comprou o barulho, digamos assim, e eu tenho certeza absoluta, não só pela qualidade dos convidados aqui, dos já sócios do programa, mas que a gente tem tocado o dedo nessa ferida, que atinge muitos e muitos brasileiros com qualidade, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a nata das pessoas, dos profissionais que se dedicam à discussão dessa questão estão aqui conosco no programa. E hoje aqui com o nosso já sócio do programa, Márcio Teixeira. Bom dia, Márcio. Bom dia. Mais uma vez aí agradecendo a oportunidade para que nós possamos levar aí esclarecimentos e novidades aí para todos os ouvintes com relação à guarda compartilhada, né, e alienação parental. E com o super badalado Carlos Montanho. Carlos Montanho, sempre é uma honra te receber aqui. Abrilhanta muito o programa. E a gente tem recebido mais cobrança para que você esteja aqui mais vezes. Está faltando muito também, está muito disciplinado também, está faltando para caramba também. Bom dia, obrigado, e estamos aqui presentes. Eu fico muito feliz dessa mesa aqui com o Márcio Teixeira e com o Carlos Montanho. Primeiro que talvez sejam as duas pessoas que, independente dos outros convidados que temos trazido aqui no programa, na própria doutora Lenita, mas foram os dois precursores. Acho que o nosso primeiro programa aqui foi com o Carlos, o Adriano, foi com o Márcio, né? A gente teve também o Guilherme e o Adriano, mas o Márcio Teixeira e o Carlos Montanho têm sido muito firmes aí conosco nessa discussão quase que semanal do tema da alienação. Tem estado na sequência aí com a gente, né? E eu queria justamente hoje, Márcio e Carlos, que a gente abordasse duas questões, uma que a gente já combinou aqui no programa, e a gente tem sido muito cobrado nesse sentido, de a gente exemplificar, obviamente, sem citar nomes, mas exemplificar alguns casos extremos de alienação. E claro, aquele menino, o Pedrinho, Bernardo, lá do sul do país, e que a gente acompanhou, um caso extremo, gravíssimo, acabou falecendo. Enfim, mas eu acredito que outros casos aqui no Rio de Janeiro, que a gente comentasse um pouco disso e falasse dos avanços, sobretudo de como o judiciário está encarando a lei da guarda compartilhada e os casos de alienação, que avanços a gente já percebe ao longo desse tempo de movimento, de ativismo, que a gente já percebe nessa relação do judiciário com a alienação parental e com a guarda compartilhada. Seguinte, a lei é muito nova. Primeiro, para esclarecer um pouco os ouvintes que estão chegando, talvez neste momento, Carlos, neste dia. Então, essa diferença, né, da lei da guarda compartilhada e do contexto da alienação. Pois primeiramente, nós estamos falando de um tema que é novo aos nossos ouvidos, mas este tema é tão antigo quanto a família. Tem uma novidade. Hoje a família vive uma mudança social que já tratamos neste programa outras vezes, uma mudança social radical. As famílias, o casamento não dura até a morte. Efetivamente, o número de divórcios, de separação, é absolutamente gritante nos dias de hoje, o que traz uma novidade social que a sociedade precisa se adaptar.
Por isso, inclusive, a lei vem ocupar um lugar, quando as leis se determinam, vem ocupar um lugar necessário para cobrir esse processo de adaptação. Com essa novidade de famílias que vão se desfazendo, de casais que vão se separando, quando eles têm filhos, ocorre que a guarda unilateral tem sido a regra tanto nos processos normais de separação, quanto principalmente pelas decisões do judiciário. Até o ano passado, até 2014, há dados que informam que 95% das guardas dos filhos de pais casados no Brasil são unilateral. E o que acontece? Com a guarda unilateral, o guardião, o que é empoderado pela condição de guardião, de responsável legal pela criança, quando coberto de ódio, de sede de vingança, de mágoas pela separação, às vezes por uma traição, etc., passa a usar o próprio filho como uma ferramenta, como uma arma para agredir o ex-cônjuge. E aqui eu quero ser muito claro, independentemente da estatística, a questão não é uma questão de gênero, as mães, os pais, etc. É uma questão vinculada à guarda unilateral. É um dado que, desse 95% de guarda unilateral, 90% é das mães e 5% é dos pais. Mas o fato é que 95% são guarda unilateral. E quando a guarda unilateral passa a ser usada como um instrumento para agressão do outro cônjuge, se configura o que é chamado hoje de alienação parental. Este é um processo que eu quero falar brevemente para também deixar o Márcio fazer os seus comentários iniciais, mas este é um processo que existe há muito tempo, só que é escondido. A criança, pela sua condição de menor de idade, de criança, pela sua dependência pelo genitor, que é o guardião, pela sua relação afetiva, pela confiança absoluta, ele não se percebe como objeto de alienação parental. A mesma coisa, inclusive, o pai ou mãe alienado, ou seja, que sofre de alienação, que é vítima de alienação, que é afastado do seu filho, também é muito difícil ele compreender que isso não é um processo individual, pessoal, ou até um processo natural. É que em 2010 surge então no Brasil, se aprova no Brasil, e até hoje é vigente, uma lei da alienação parental, condenando a alienação parental, descrevendo, definindo a alienação parental juridicamente. Mas com esta lei, e na existência deste percentual de guarda unilateral, a lei se tornou pouco eficiente no controle dos processos de alienação parental. Em dezembro de 2014, ou seja, há pouco mais de 6 meses, é sancionada, já pela presidente Dilma, a nova lei da guarda compartilhada, que vem de 2008, mas que agora se sanciona como uma regra a ser aplicada em todos os casos de separação e de divórcio, independentemente da existência de litígio e independentemente da existência de acordos ou não entre o casal. Ou seja, agora a regra é a guarda compartilhada. Nós não temos muitos dados estatísticos, por dizer assim, ainda, sobre como a situação tem ficado a partir da nova lei da guarda compartilhada. Podemos sim, e o Márcio certamente falará disso, trazer alguns casos onde a guarda compartilhada, na sua essência, no seu espírito, está sendo aplicada, mas também muitos casos que ainda, mesmo com essa aprovação, a guarda compartilhada não está sendo aplicada ou está sendo aplicada no nome, mas o conteúdo continua sendo o espírito de uma guarda unilateral. Sobre isso eu quero falar, voltar depois, mas fechar agora por aqui para dar o espaço para o Márcio fazer suas reflexões. Certo. Conforme aí o doutor Carlos afirmou,
esse 95% de guarda unilateral no Brasil e 5% somente de compartilhada é decorrente da lei de 1916. É esse abismo mesmo, Márcio? Isso. 5% apenas de guarda compartilhada? Isso são dados do Judiciário. Até o ano passado, né? Isso são dados do Judiciário e do IBGE, né? Então são 95% de guardas unilaterais, porque só existia basicamente essa possibilidade no Brasil, em termos jurídicos, né? A guarda compartilhada, juridicamente, ela foi criada em 2008. E a unilateral ela vem desde 1916. E era uma coisa culturalmente normal, porque a mulher não trabalhava e etc. Então era uma coisa que todo mundo já achava que sempre o filho deveria ficar com a mãe. Mas como o doutor Carlos enfatizou aqui com muita propriedade, a sociedade mudou. Hoje nós temos vários tipos de casamentos, várias separações, as famílias têm enteados de um lado, do outro, e teve que se modernizar. Em 2008 foi criada a lei da guarda compartilhada, tiveram alguns erros, principalmente do judiciário, em interpretar o que o legislador queria que fosse colocado, e criaram-se alguns obstáculos. Vindo agora em dezembro de 2014, essa modernização, né, dessa lei da guarda compartilhada, com que ficou, acho que de forma bem simples, clara e objetiva. E como o doutor Carlos mencionou, ela agora é regra no Brasil. Só existe, então a lei diz o seguinte: quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Só existem 2 casos que a guarda não será compartilhada. Se um dos 2 genitores, o pai, a mãe ou o que for o responsável, pode ser uma avó, um avô e etc., caso de um falecimento ou um desconhecimento do outro pai ou mãe, não quiser, ali naquele momento, abrir mão. Eu não quero participar da vida do meu filho. Aí a guarda será unilateral, mas com consentimento da outra parte. Ou em casos extremos, de um dos genitores estar preso, ter uma vida de drogas, alcoólatra ou bandido, alguma coisa que seja muito grave a ponto de não poder ter um contato com aquele filho, né? Seriam as 2 exceções. Então a regra geral hoje passa a ser da guarda compartilhada. Compartilhada. Ela é regra obrigatória no Brasil, independente de ser casado no civil ou não. Tem filhos, houve a separação do casal de corpos, a guarda é compartilhada. Tá? Perfeito. Agora tem um aspecto, Márcio, antes da gente continuar nessa questão dos números, que é uma pergunta recorrente aqui dos nossos ouvintes e uma dúvida pessoal, inclusive. Quando a gente fala da guarda compartilhada, a gente não está se referindo somente à questão da divisão financeira, dos custos, né, do sustento da criança, mas também de compartilhar afeto, né, de compartilhar convívio. E como se dá isso na prática? Por exemplo, quando um casal, agora na vigência dessa nova lei, e aí supondo que o tribunal, que eu percebo também, como advogado inclusive, que muitos juízes, muitos tribunais, eles têm uma certa resistência na aplicação de uma nova lei, mesmo vigente, eles têm uma certa resistência na aplicação dessa nova lei. Mas supondo que dê tudo certo e que se aplique ali a guarda compartilhada e que o casal compartilhe ali a guarda da criança. Como na prática, no dia a dia, na rotina, se dá isso? A criança acaba morando com quem? Aquelas atividades corriqueiras de futebol, natação, de um curso de idioma, ou do próprio colégio. Como se dá esse dia a dia, essa rotina da criança? Certo. Desculpa. Então, você tocou no ponto primordial. A lei ela não vem beneficiar pai, mãe, nem ninguém. A lei ela vem primariamente, atender o interesse do menor. Sempre. Em qualquer caso, o objetivo é o melhor para a criança. Como nós vimos na guarda unilateral, as separações que em grande parte traz mágoas, ressentimentos entre o casal, era muito utilizado a criança com essa coisa, e é muito padrão aqui no Brasil o juiz definir que teria visitação de 15 em 15 dias. Então, normalmente, aquela criança convivia com o pai e a mãe diariamente, a partir de uma separação, simplesmente falava, agora essa criança só vai ter contato com o pai, que é 90% o pai normalmente passava a ser um visitante, que é outro absurdo, que graças a Deus essa lei agora veio modificar esse termo, que pai não faz visita, né?
e mudou para convívio. E aí esse pai ficava de 15 em 15 dias, 2 vezes no mês. E o maior prejudicado quem era? Era a criança. Uma ruptura, como você mencionou, Rodrigo, de carinho, de afeto, de parceria no dia a dia daquela criança, e que é rompido de uma forma assim, altamente brusca. Então muitas crianças acabam tendo que ir para psicólogos, psicanalistas, para ter aí um acompanhamento, para lidar com essa situação tão agressiva que é imposta, né? E infelizmente pelo judiciário. A guarda compartilhada, ela vem trazer a parte mais importante é exatamente essa divisão. A lei vem dizendo que ela tem que buscar uma divisão equilibrada de convívio entre o pai e a mãe desses menores. E alguns magistrados já estão dando as sentenças, graças a Deus, ainda a menor parte, mas a gente já vê aí, porque nós estamos com 6 meses aí de lei, e no Brasil todo já inicia alguns juízes em botar, que seria o ideal, né? Que seria passar uma semana com cada genitor. Então, o que já se vê aí em alguns lugares, o pai ou a mãe pega aquela criança, por exemplo, na segunda-feira, 5 horas da tarde, na saída da escola, por exemplo, e deixa na outra segunda, 8 horas da manhã, ou 7 horas no horário da entrada do colégio daquela criança, ou creche, o que seja. E o outro genitor vai fazer a mesma coisa. Então, na prática, a criança ela fica tendo convívio semanalmente com cada genitor. E dessa forma, o casal, né, os cônjuges que muitas vezes estão em litígio extremo, não precisam nem se ver, né? Exatamente. Porque busca na escola, um deixa no dia que for para passar, digamos assim, o bastão para o outro. Isso aí. Na verdade, deixa a criança no colégio e o outro cônjuge busca. Ele precisa ter o contato físico dos dois cônjuges. Esse exemplo que eu estou dando é uma das situações. Obviamente que o casal pode acordar outras formas, passar 3 dias da semana com um, 3 dias com outro. Essa, semanalmente, é melhor porque evita menos viagens da criança de casas, né? De casa para as casas diferentes. Para as casas diferentes, e já está se chegando num consenso. Isso é um consenso que houve numa conferência mundial. Ano passado já houve uma conferência mundial na Alemanha, com participantes de inúmeros países, e que se chegou, entre outras coisas, nesse consenso que isso seria um dos melhores cenários para a criança sentir-se menos aquela ruptura, que seria essa alternância semanal com os pais. Além disso, como você mencionou muito com propriedade também, Rodrigo, o importante dessa lei é que traz igualdade de responsabilidade dos pais para com tudo que se refere à criança. Não só no aspecto financeiro. Com certeza. Então, médico, escola, dentista, atividades extracurriculares, né, como judô, inglês, etc. Qualquer coisa relacionada à criança tem que haver a participação dos dois, pai e mãe, para definir onde vai estudar e etc. Né, médicos e etc. Não podendo, de forma alguma, inclusive pode ter punição de fazer alguma coisa escondida, como eventos da escola, aniversários, batizados, né? Qualquer evento que seja relacionado à criança de importância passa a ser de responsabilidade comum acordo entre os pais. Né? Agora, isso é o principal. Porque o Rodrigo tocou, eu acho que no caroço da polêmica da questão, né? Eu entendo que o conjunto de deveres e direitos de um pai e de uma mãe em relação ao filho é indivisível, né? Não pode se pensar... não pode separar a questão financeira da questão afetiva, da tomada de decisões em relação à religião, aos valores, à educação, etc. Isso é indivisível. O conjunto de deveres e direitos, das funções de pai e de mãe em relação ao filho. Mas o que acontece? É uma série de mitos. Quando o casal está unido, este conjunto de deveres e direitos é exercido pelos dois... Naturalmente. Pelo casal, naturalmente. E pode haver uma divisão no casal de algumas funções ou questões. O que acontece quando o casal se separa? Quando pai e mãe já não são mais um casal, mas continuam sendo pai e mãe.
Há uma série de mitos nesta questão. Em primeiro lugar, o nome guarda já é complicado. O que quer dizer guarda? Guardião. Ela apenas remete a com quem a criança fica. O termo, de alguma maneira, chama esta questão, a imaginar que a guarda se limita apenas à proteção, ao resguardo, e não ao conjunto de deveres e direitos do pai e da mãe em relação ao filho. Então aqui nós já temos uma divisão. Ocorre um segundo mito, que é o da a mãe ideal, que nós todos temos pela religião, pela tradição social, a ideia de que filho e cuidado dos filhos e responsabilidade como filho é uma atribuição da mulher. Não, e um outro aspecto, me desculpe, doutor Montanha, é o seguinte, que o amor da mãe é diferente, né? A mãe ama mais o filho do que o pai. Até pela própria religião, a Virgem Maria tem um papel... todos os aspectos religiosos, históricos, nos remetem a uma mãe, intocável, né? Uma mãe ideal. Toda a sociedade está montada para isso. Você vai num shopping, um pai vai com o seu filho, com o seu bebê num shopping, e praticamente não tem lugares onde ele possa trocar a fralda do seu filho, porque os fraldários estão nos banheiros femininos. Toda a denominação, maternal 1, maternal 2 na creche, não tem paternal, remete sempre à mãe. Então há toda uma cultura contestada cientificamente. Não há nenhum estudo científico, a não ser no período de amamentação, não há nenhum estudo científico, neurológico, biológico, médico, psicológico, social, de qualquer índole, que entenda que a condição feminina dá melhores condições para o cuidado da criança. Então esse é um mito que precisa ser desfeito e que está nos tribunais. As pessoas que decidem estão decidindo a partir de toda esta carga e toda esta bagagem cultural. Então o que acontece? O juiz pode hoje até determinar guarda compartilhada, mas ele muitas vezes está entendendo que o termo guarda compartilhada apenas remete a tomadas de decisão em relação aos filhos sobre as grandes questões. Mas ele complementa esta decisão de guarda compartilhada com um regime de visita que é absolutamente desigual. Então aí o pai ou mãe que não fica no cotidiano com o filho, de fato não pode tomar decisões. Todo o carinho, o cuidado, o afeto, as responsabilidades na doença, as decisões sobre religião, sobre valores, a educação, fica, mesmo havendo guarda compartilhada, quando o tempo de convívio é desequilibrado, fica absolutamente quem tem menor tempo de convívio impedido ou impossibilitado de realmente exercer essa função de pai ou de mãe, né? Essa relação pai-mãe com o filho se vê prejudicada porque de fato não há capacidade de desempenhar todo esse conjunto de direitos e deveres quando não há o convívio suficiente com a criança. A criança também aprende, né, que o seu cotidiano, esse genitor que está mais distante, não faz parte. Ou seja, o que nós estamos defendendo é a interpretação, que me parece absolutamente embaçada, cientificamente, eticamente, de todo ponto de vista, a interpretação de que guarda unilateral, guarda compartilhada é igualdade parental, sejam tidas como uma mesma questão. Ou seja, que a guarda compartilhada seja interpretada na igualdade parental, ou seja, na igualdade dos direitos e deveres, na igualdade do tempo de convívio entre pai e filho e mãe e filho. Não, perfeito. E eu acho que a gente pode até adotar aqui, Sérgio, para a gente começar, já que a gente está imbuído aí nesse processo, né, então não só da alienação parental como da guarda, que nós aqui, como debatedores, como operadores aí desse processo, como agentes desse processo, que a gente também incorpore esse discurso e adote também essa terminologia de que a guarda compartilhada, na verdade, clama por uma igualdade parental para seguir, porque eu acho importante essa questão da terminologia. Exatamente. Para a gente continuar seguindo aqui, Márcio, nessa questão e passar para a questão da alienação parental,
Tem uma pergunta de um ouvinte que é interessante. Seu Manuel, queria mandar um abraço aí pro seu Manuel. Manuel, tô com saudade, hein, seu Manuel? Um grande abraço aí pro senhor, pro todo o pessoal de Maricá, todos os amigos da região dos Lagos, região metropolitana do Rio, Niterói, São Gonçalo. Mas ele é engraçado, ele só liga quando tu tá. Quando eu tô, ele não liga, não. É o seguinte, ó. A pergunta aqui é uma pergunta extremamente pertinente, que se a criança, se a idade da criança interfere em alguma coisa na decisão, tem alguma interferência, por exemplo, imagino que o senhor Manuel deva estar se referindo a um bebezinho que teoricamente necessita dos cuidados ainda em amamentação ou algo do tipo que necessite aí, nesse caso, de do fato cuidado está mais direto, né, da mãe, né? De fato está interferindo porque os juízes e até o mundo jurídico, advogados, etc., sempre falam da idade tenra da criança, né? Ou seja, há uma cultura de que se a criança é muito nova, muito pequena, de curta idade, da mãe, né? Precisaria mais da mãe. Mas eu quero enfatizar que também é um mito, né? Que também é um mito e que não há nenhum estudo científico que aponte isso. Por isso eu sempre coloco a ressalva do período de amamentação, porque claro, de fato, biologicamente, apesar de que hoje já há complementos alimentares e tudo isto, mas pelo menos a amamentação de fato, a amamentação natural é de fato uma atribuição biológica da mãe. Que merece ser preservada. Que merece ser preservada, que tem toda a importância nesse processo. Agora, fora o período de amamentação, e a amamentação fundamental são nos primeiros 6 meses de vida da criança, não há nenhum estudo científico que comprove, que afirme com responsabilidade, muito pelo contrário, o que se diz é exatamente o contrário, que pai e mãe, homem e mulher, são exatamente iguais em termos de gênero, nos cuidados, no amor, no carinho. Existe a cultura de que o amor é da mãe, o pai tem uma imagem, o homem, de um homem frio, severo, racional, né? Severo, que trabalha fora do lar e a mulher dentro do lar. Mas, como dizia o Márcio, essa sociedade já mudou, está mudando, mas já mudou drasticamente. A mulher trabalha, o homem cuida do lar, cuida das crianças. Pois é. Isso aí. A gente tem a posição, né, o maior cargo do país é ocupado por uma mulher. E de outros países, né? Alemanha e outros. Chile e outros mais. Enfim, eu acho que é um bom exemplo de que essa figura já mudou. Claro. Esse modelo de família já mudou. É um mito. Hoje a gente tem, um mito. Hoje a gente vê mulheres aí que são mulheres mães, mulheres executivas, que vão à luta e que vão trabalhar. Todas as funções são iguais, né? A Constituição já diz, perfeito, né? Perfeito. Eu queria só voltar rapidinho, Rodrigo, aqui inclusive respondendo aí também e complementando o Carlos, já existem também sentenças também com relação a crianças nessa faixa etária, recém-nascido, e que o juiz, obviamente, a criança nesse período não há como ficar alternando semanas, obviamente, devido à amamentação, no caso de amamentação, né, porque tem muita criança que a mãe não amamenta porque não tem leite, etc. Então já não teria esse problema. Mas no caso de ter amamentação, a guarda mesmo assim pode ser compartilhada. Obviamente que essa criança, em princípio, talvez até uns 6 meses, isso aí tem que ser analisado pelas equipes de assistentes sociais e psicólogos que acompanham esses casos, e o pediatra também vai estar opinando, não vai ter, de repente, o pernoite, pelo único motivo de que normalmente a criança precisa amamentar de 3 em 3 horas. Então precisaria estar mais próximo da mãe naquele período. Mas mesmo assim, a guarda pode ser deferida pelo juiz como compartilhada e o pai estar presente algumas horas do dia com aquele recém-nascido. Entendeu? Então ele pode sim ser aplicada em qualquer faixa etária. Perfeito. Mesmo na amamentação. Ele obviamente não vai estar dormindo com a criança naqueles primeiros meses, por razões óbvias de períodos que são curtos, que a criança precisa estar sendo amamentada, mas ele pode marcar lá, de 2 às 4, ele vai ficar lá com seu filho, ou de manhã, ou no final de semana, e obviamente a partir dessa parte de desmame, entraria num período de maior convívio com os dois. Perfeito. Agora, voltando aqui a essa questão da alienação, eu acho que hoje a gente conseguiu elucidar, e é sempre bom a gente falar, né, Sérgio, da guarda compartilhada,
porque é um tema que gera muita dúvida dos nossos ouvintes. Você vê a pergunta do seu Manuel e outras verdade. mais que a gente está recebendo aqui no WhatsApp. Na quinta-feira passada, que nós fizemos o programa excepcionalmente semana passada, na quinta, o que aconteceu? O Sérgio, o MC Serginho, estava aqui e ele ficou assim, estarrecido. Ele falou, caramba, eu passo por esse problema dentro da minha família. Não, você está falando da alienação parental. Então, não, e da guarda também, problema da guarda. E ele falou que não só a questão da alienação, mas também da guarda compartilhada, a comunidade vive muito isso. Não, é um tema recorrente. A comunidade vive isso. Ele saiu daqui cheio de esperança. O Márcio, o Márcio forneceu um material muito vasto para ele, e ele está estudando, está falando lá na rádio local, sobre tanto contra a alienação, mas também a questão da guarda compartilhada. Mandar um abraço aqui para o MC Serginho. Seguinte, a gente vive claro, eu sou o maior entusiasta dessa luta por direitos, que é uma luta de gerações, né? Pela conquista de direitos civis e tudo mais. Eu acho que a gente vive um momento de plenitude aí, em que pese alguns atos de irracionalidade, como, por exemplo, a pedrada que a menina sofreu no ataque religioso. A gente vive uns períodos de alguns momentos de irracionalidade, mas acho que, como de uma maneira geral, o Brasil cresceu muito na conquista e manutenção de direitos civis. Mas, em paralelo a isso, a gente vive também, por outro lado, uma ditadura dessa nomenclatura, uma ditadura de comportamento. E aí eu vou dar um exemplo que foge um pouco aqui da alienação, mas no tocante à homofobia, por exemplo. Hoje, tudo passa a ser homofobia. Até quando você não tem um tom pejorativo, quando você não tem um gesto pejorativo, mas é um tema que você precisa ter muito cuidado até com o tipo de termos e nomenclaturas que vá se utilizar. A mesma questão da igualdade racial. Até para se referir a um negro, você tem que ter cautela, porque alguns ativistas mais extremados passam a encarar que você está tendo preconceito e tudo mais. Então, caiu em moda, né? A gente tem a moda de alguns termos, como, por exemplo, não se fala de negro ou preto, se fala de afrodescendente, que, ao meu ver, é uma frescura, uma tremenda palhaçada isso, porque eu acho que quanto mais você fica criando instrumentos para se referir a determinado segmento, você mais segrega. E a segregação, obviamente, vai totalmente ao contrário a todo o processo de se adquirir direitos. E nessa seara do que a gente está falando, dessa ditadura de comportamento, tem o caso do bullying, que hoje virou moda tudo ser bullying, assim como eu imagino que alguns casos que não são tecnicamente configurados como alienação parental sejam cada vez mais taxados de alienação parental. O que eu quero me referir é o seguinte: uma simples crítica de um cônjuge, ela deve ser encarada como alienação parental, porque aí eu fico com receio também de você ceifar o direito de um cônjuge ou outro, e às vezes criticar um comportamento que notoriamente é um comportamento esdrúxulo e equivocado. Essa simples crítica configura alienação parental, ou é só aquele comportamento reiterado de diminuição de um cônjuge pelo outro perante a criança, perante o filho, é alienação? Eu acho muito importante essa questão, porque nós vivemos numa sociedade que está em transformação, em todos os sentidos. Verdade. E no caso do Brasil, uma sociedade, particularmente do Brasil, uma sociedade extremamente desigual, com uma série de injustiças já centenárias, né? Por exemplo, a questão do negro, mais recentemente a questão da homofobia, Perfeito. etc. Há uma série de processos de discriminação, de injustiça, etc. Quando a sociedade está assim, por mais que tenhamos avançado em certos aspectos, ainda é uma sociedade desigual. Muito desigual, etc. Mas o que acontece? Há uma cultura de criminalização de tudo isto. Ou seja, em lugar de tratar com um desenvolvimento social, da cidadania, da criminalização cultura, de comportamento. Pois há uma criminalização, tudo é criminalizado, né? Inclusive a questão da maioridade penal envolve também essa questão, né? Ou seja, essa tendência de querer se criminalizar tudo, né? Tudo tenta ser resolvido com prisão, como se os problemas
do bullying, da homofobia, do racismo, da xenofobia, etc., etc., fosse resolvido com prisão, com criminalização, em lugar de escolas, em lugar de desenvolvimento cultural, em lugar de melhores condições de vida para a população, nós criminalizamos tudo. E com alienação parental não é diferente também. Então, eu quero fazer 2 comentários. O primeiro, claramente a resposta à tua questão seria não. Críticas, comentários, piadas, que podem ser entendidos como desabonadores ao outro, etc., não configuram um processo de alienação parental, né? Senão é impossível fazer uma crítica, não teria sentido o elogio, porque seria em lugar de natural, seria uma obrigação. Então, não é que alienação parental é qualquer crítica ou qualquer comentário que possa ser entendido como pejorativo. Sim. A questão envolve uma tendência, uma tensão, uma continuidade, e que não se dá exclusivamente, mas fundamentalmente a partir da separação dos casais que estão em litígio, que estão em disputas e onde o ódio veio substituir o anterior sentimento de amor. É por isso que eu quero, meu último comentário, antes de passar a palavra para o Márcio sobre essa questão, dizer que justamente essas leis da proteção à mulher na violência doméstica, da proteção à criança que sofre de bullying, da proteção à pessoa homoafetiva, ao gay, etc., que sofre de discriminação por orientação sexual. Todas estas leis que vêm para proteger numa sociedade desigual, discriminadora, etc., todas estas leis que vêm para proteger esse segmento afetado por esse processo de discriminação, podem e são usados de forma, eu diria, caluniosa, de forma negativa, etc. Um dos casos o que envolve na alienação parental as falsas denúncias. Geralmente, a alienação parental é promovida, estimulada, tem como principal ferramenta ou arma a falsa denúncia. O genitor guardião, ou aquele que quer prejudicar o outro genitor e o seu filho no convívio com esse outro genitor, faz uma denúncia, amparado nas leis que protegem a mulher, que protegem a criança, que protegem tudo isto, esses exemplos que você acabou de mencionar, e a lei imediatamente já configura ou leva para um afastamento do filho em relação ao outro genitor. E eu quero enfatizar, aqui, independentemente do quantitativo, isso vale tanto para homem quanto para mulher. Nós temos no nosso grupo homens que sofrem de falsas denúncias e, portanto, estão afastados dos seus filhos, mas também mulheres, mães, que também sofrem de falsas denúncias e estão afastados dos seus filhos. Ou seja, é o uso indiscriminado, o uso que torna a lei, que quer proteger esses segmentos, esses setores mais afetados, o mau uso dessas leis vem banalizar as leis. Na questão da alienação parental, é como se qualquer comentário fosse alienação parental. Se nós interpretamos alienação parental como qualquer comentário negativo, nós banalizamos a lei. Se nós interpretamos qualquer discussão entre um homem e uma mulher, entre um heterossexual e um homossexual, entre um branco e um negro, entre um índio e um imigrante, etc., como preconceito, nós acabamos banalizando as leis que buscam e impedindo o real sentido dessas leis. Você usou um termo que eu gostei muito, que é o seguinte, o que tem que se analisar, na verdade, é uma substituição de sentimento. Né? Quando você deixa o ódio ultrapassar o sentimento do amor, é sinal de que uma lei dessa deve ser aplicada. Claro. Agora, Márcio, que é o homem dos números aí, o que sistematiza e estuda profundamente essa questão, eu queria, Márcio, que você, como o tempo passa rápido quando a gente fala de alienação, né, Sérgio? Sim. É um tema gostoso, né, cara? Eu queria, Márcio, que você desse o exemplo. A gente tem, conversava aqui nos bastidores, aqui no estúdio da Rede Bandeirante, sobre aquele caso emblemático do menino Bernardo,
que foi um caso extremo, foi alvo de reportagem nacional no Brasil inteiro. Mas eu queria que você desse alguns exemplos práticos de casos extremados de alienação. O Dr. Carlos falou com muita clareza aqui de como configurar a alienação, mas queria que você desse uma passagem rapidamente de alguns casos que são extremos dessa relação de alienação parental. Então, o menino Bernardo, né, acho que como você mencionou, acho que muita gente, a maioria teve conhecimento disso, é um menino acho que de 8 anos, ele estava na luta pela guarda compartilhada através da sua avó, porque a mãe dele tinha sido morta, né, e hoje já se descobriu que o pai dele matou, junto com a madrasta, a mãe do menino, então o menino passou a ter a guarda unilateral com posse do pai e a madrasta, que eram os assassinos da mãe dele, que até então ninguém sabia, e o garoto era torturado, que ele botou lá uma câmera, e isso passou aí na internet, né, todo mundo viu aí, e o casal, o pai e a madrasta, torturavam o garoto, e eles confessaram lá no vídeo que mataram a mãe do menino, confessaram para o menino, e também conversando, e a mãe do menino, a avó, que lutava pela guarda compartilhada para dividir esse convívio, porque o menino relatava para a avó os maus tratos. A justiça não indeferiu o pedido da senhora. O menino foi sozinho pedir socorro ao juiz, a promotores, a delegados, e foi ignorado. Conselhos tutelares, que é uma coisa que tem que ser muito revista nesse país, porque eles são despreparados, né, e vivem muito em cima dessa cultura que foi mencionada hoje aqui no programa, de preconceitos aí baseados sempre em coisas da mãe, que é melhor e etc. E com isso prejudica muitas crianças, né? E o conselho tutelar tem que ser outro caso aí que depois a gente pode conversar em uma outra ocasião. Vamos falar sobre o conselho tutelar, sim. E aí, o que aconteceu? O menino ficou lá sem ter com quem ter apoio a ele. Ele permaneceu na guarda unilateral, que é exatamente o que a gente vem lutando, porque causa esse tipo de coisa. Esse menino Bernardo foi um que foi para a mídia, mas existem centenas desses casos. Se você botar aí na internet, no Google e outros aí de busca, a gente está tendo casos diários de assassinatos de crianças pela mãe ou pelo pai, em virtude dessas alienações. Márcio, mas uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção. Foi preciso morrer uma criança para que a mídia, para que as autoridades despertassem para um problema que vem se arrastando, e o doutor Carlos já falou isso aqui, que não é de agora. É um problema que perdura durante anos aí, Rodrigo Amorim. Então, a sociedade só reage dessa forma. A sociedade só espera primeiro o fatídico acontecer, a coisa, né? Aí acontece, peraí, está existindo isso? Eu não sabia. Eu acho que a gente tem que parar com essa questão, a gente tem que começar a fazer prevenção, né, doutor Márcio? E infelizmente, Sérgio, o menino morreu, e como você está lá o casal preso, né? Por comprovar que eles mataram com uma injeção letal o próprio filho, quer dizer, uma coisa gravíssima, braba, e como você falou, aí vai na mídia, e mesmo assim a justiça está parada, porque de forma prática a gente não vê mudança aí de forma radical, que tinha que ser radical. Há 2 meses atrás, por exemplo, um pai foi alienado e com falsa denúncia ele ficou afastado quase 1 ano dos filhos. Quando ele voltou, você vê a que ponto os próprios pais também sofrem. Ele saiu de visita com 4 filhos, 4, 5, 6 e 7 anos, pegou a estrada com o carro, entrou de frente uma carreta, morreram os 5. Ele e os 4 filhos. E ele deixou uma carta dizendo, se não ia ficar comigo, não vai ficar com a mãe também. Ô, Márcio, vamos fazer esse programa sobre o Conselho Tutelar, agradecendo mais uma vez a tua presença aí, Márcio Teixeira, e doutor Carlos Montanho, obrigado. E volte sempre, porque os ouvintes reclamam da tua ausência. Tá? Ok, obrigado. Um grande abraço a todos os ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tô na Band. Eu tô na Band. 1360.